Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, estamos em mais um programa de Opiniões Fortes. Hoje vou analisar o Orçamento de Estado para 2017, que deu entrada na Casa Parlamentar para análise e discussão na plenária e na generalidade a partir desta segunda-feira. Efetivamente, trata-se do segundo orçamento que este governo, eleito a 20 de março de 2017, apresenta à Magna Casa para análise e debate. Se é certo que o primeiro orçamento, o governo escudou-se de que era um orçamento de um ano atípico, um ano eleitoral, já a mesma desculpa não se pode aplicar ao orçamento de 2017, que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017 e que está em análise na Casa Parlamentar durante esta semana. O orçamento apresentado deve ser analisado em várias perspectivas. E eu gostaria de analisar o orçamento em três perspectivas, tentando socializar com os telespectadores algumas dimensões importantes. A primeira perspectiva tem a ver com a análise do orçamento na perspectiva da dívida pública. De facto, é necessário enquadrar todo o discurso do governo de que a dívida pública cabo-verdiana é insustentável. O governo analisa a dívida pública apenas da perspectiva da percentagem do PIB. Na minha ótica, uma de entre várias perspectivas de análise da dívida pública. De facto, o estoque da dívida pública em relação ao PIB tem sido elevada e ela é superior ao PIB, situando-se à volta de 123, 124%. No entanto, a pergunta que devemos fazer é se temos capacidade ou não de pagar esta dívida pública. E aqui nós temos que ver para dois outros indicadores importantes que nos dão essa resposta, nomeadamente o serviço da dívida versus as receitas de exportação e o serviço da dívida versus as receitas orçamentais. E aqui todos esses indicadores dizem-nos que a dívida pública é sustentável e estão dentro dos parâmetros da sustentabilidade. Tratava-se de uma janela de oportunidade que o anterior governo tinha em condições excepcionais de contrair uma dívida, toda ela concessional, para poder infraestruturar o país, permitindo com que houvesse condições sustentáveis e condições ideais para o desenvolvimento da nossa economia. Posto isto, nós não podemos admitir que a dívida cabo-verdiana tenha sido um erro de governação ou uma derrapagem, mas ela foi feita de forma consciente e uma opção do governo anterior para infraestruturar o país em condições excepcionais, e a dívida encontra toda ela dentro dos parâmetros da sustentabilidade da dívida. Uma outra dimensão importante de se analisar é a questão das despesas de funcionamento. De facto, o governo entrou com um discurso de um governo mínimo, um governo reduzido, um discurso de governo enxuto para se poupar nas despesas de funcionamento e, a partir dessa poupança, gerar condições de se poder investir em outras áreas prioritárias.
nada que todos os cabo-verdianos não estivessem em pleno acordo. O que nós queremos, de facto, é que as despesas de funcionamento com a máquina do Estado sejam reduzidas. Reduzidas não quer dizer que tem que ser colocado em causa a qualidade do funcionamento desta mesma máquina administrativa, mas reduzi-la com qualidade para se poder investir em outras áreas prioritárias de redução da pobreza. Estamos de acordo. Porém, o Orçamento de Estado de 2017 vem nos mostrar o contrário. Há um aumento de 6,2% das despesas de funcionamento. E essas despesas de funcionamento, esse aumento de despesas de funcionamento, é para sustentar a máquina governativa. Logo, há uma contradição clara com o discurso de governo reduzido e enxuto para se poupar. Porque, de facto, há um aumento no orçamento de Estado de despesas de funcionamento em 6,2%, o que mostra uma perspectiva despesista do atual governo, apesar de enxuto. Uma outra dimensão que importa analisar é a questão do emprego. Nesta matéria, é importante perceber de que as promessas de campanha era de criar mais e melhor emprego para os cabo-verdianos, sobretudo para a camada juvenil. Completamente de acordo com esta perspectiva de que a nossa juventude precisa de mais e melhor emprego para que possa ter acesso a melhores rendimentos e poder dar vazão à sua felicidade e da sua família. No entanto, o Orçamento de Estado de 2017, o segundo que este governo apresenta à Casa Parlamentar, faltando apenas mais 3 orçamentos para o mandato, não apresenta e não concretiza nenhuma medida concreta de geração de emprego, ao ponto de a taxa de desemprego ou a taxa de empregabilidade ser completamente omissa de todo o documento do Orçamento de Estado. Na verdade, a palavra emprego não aparece mais do que 2 vezes para adjetivar conceitos vazios, sem nenhuma meta. O governo prevê um crescimento de 5,5%, mas a nossa preocupação é que, primeiro, este crescimento não está alinhado com as projeções do FMI, do Banco Mundial e nem do Banco Central, que prevê um crescimento muito menor, na ordem dos 3, 4%, mas sobretudo porque esse crescimento não perspectiva nenhum desenvolvimento. Nós não queremos ver apenas crescimentos em termos de números ou taxas, queremos que o crescimento económico se reflita no desenvolvimento do país, isto é, mais e melhores empregos, redução da pobreza, aumento do poder de compra das famílias, para que possamos, de facto, ter mais felicidade aos cabo-verdianos. Podemos concluir que este orçamento, não sendo um orçamento inovador, traz algumas medidas que respondem a algumas questões que, na minha ótica, não eram questões prioritárias, mas, no entanto, ela é vazia em termos de soluções ou das grandes soluções para as questões que afligem a nossa comunidade. A saber, não diz nada sobre a questão do emprego e da empregabilidade juvenil, não diz nada sobre o aumento salarial das famílias cabo-verdianas e não diz nada sobre a questão importante da segurança dos cabo-verdianos e das nossas empresas. Muito obrigado e uma boa noite. Opiniões fortes.
As opiniões fazem-se na Tiver.